Abri essa edição aqui do Pulo do Gato com o que aconteceu ontem em Brasília, na capital federal. Na noite de ontem, manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal na capital do país. Os atos de vandalismo aconteceram após uma prisão. Prisão de quem? Do cacique José Acácio Sererê Chavante. Esse é o nome dele. Determinada pelo ministro Alexandre de Moraes depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República. Da capital federal, mais detalhes agora com o repórter Leandro Aislan. Fala, Leandro. O governador Ibanez Rocha cobrou a responsabilização e prisão dos responsáveis pelos atos violentos na noite desta segunda-feira na capital federal. Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir o prédio da sede da Polícia Federal na Asa Norte, na área central de Brasília. Durante o ato, carros e ônibus foram danificados e incendiados. Bens públicos, como placas e lixeiras, foram depredados, além de estabelecimentos que foram vandalizados e saqueados. A polícia militar foi chamada e precisou disparar balas de borracha, além de usar spray de pimenta e bombas de efeito moral para controlar os manifestantes. E como é que amanhece a capital federal? Ao vivo de Brasília, nós estamos em contato com o repórter Alex Guzmão. Fala, Alex, como é que estão as coisas por aí? Bom dia. Bom dia, Pedro. Felizmente, situação controlada, aliás, desde a noite passada, né? Por reação aí de agentes da Polícia Federal que impediram essa tentativa de invasão de manifestantes ao prédio da corporação, ao prédio da Polícia Federal, que fica na região central da capital do país. A Polícia Militar também foi chamada na noite passada e, na sequência, chegou também agindo com força para reprimir esses atos de vandalismo. Uma vez que os manifestantes se afastaram do prédio da Polícia Federal, eles praticaram atos de vandalismo por onde passaram. Num dos estacionamentos próximo ao prédio da PF, por exemplo, colocaram fogo em 4 veículos, sendo um veículo de luxo e também caçambas de lixo. E nessa avenida lateral ao prédio da PF, eles montaram uma espécie de barricadas com latas de lixo, pedaços de galhos de árvore e até paralelepípedo não, aqueles pedaços de guia, blocos de concreto meio-fio, como se diz em algumas localidades, para impedir o avanço da polícia. Então, por onde eles passaram, em alguns pontos, eles cometeram esses atos de vandalismo. Destaque, inclusive, para o eixo monumental, aquele eixo que liga a Torre de TV, à Esplanada dos Ministérios e à Praça dos Três Poderes. No sentido cidade-satélite, eles atearam fogo em 3 ônibus. Eu passei a noite nas ruas da capital, nessa região central, acompanhando o trabalho de rescaldo, inclusive das equipes das empresas de ônibus, junto com o DR, o Departamento de Estradas e Rodagem, para fazer a retirada desses veículos. Eu cheguei a conversar com um representante de uma dessas empresas e ele disse que pelo menos um desses ônibus custava R$800 mil. E como a frota é grande, a empresa não comporta gás seguro para todos os veículos, ou seja, prejuízo de pelo menos R$800 mil para essa empresa. Então, os vândalos, por onde eles passaram, em alguns pontos da cidade, eles praticaram esses atos de vandalismo e também, isso aí foi uma situação muito curiosa, que eu peguei agora no final da madrugada e início da manhã, eles atearam fogo também em frente a um ônibus, em frente a uma delegacia de polícia, a 5ª Delegacia de Polícia aqui da capital federal, que fica numa região próxima ao estádio Mané Garrincha, e que fica também no caminho para o setor militar urbano, onde bolsonaristas montaram, desde o período pós-segundo turno, um acampamento e que lá ainda se encontram. Agora, felizmente, a situação está sob controle desde a noite passada, durante toda a madrugada, não teve nenhum episódio, e nós passamos também pelo hotel onde está hospedado o presidente eleito e agora diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva. Lá ele está hospedado também o vice-eleito Geraldo Alckmin. Por conta desses episódios da noite passada, o governo do Distrito Federal aumentou com a Polícia Militar o reforço na segurança na frente do hotel onde está o presidente eleito Lula. Inclusive, tem a informação de que na noite passada também um helicóptero chegou a pousar no topo do hotel, no heliponto, para o caso da necessidade de se fazer uma
uma retirada repentina de Lula desse hotel. Mas a avaliação foi de que estava sob controle a situação e que não necessitaria deslocar Lula para um outro hotel, para um outro local mais seguro, porque a segurança já estava mantida e controlada nesse hotel. Vocês já podem ter acompanhado também ao longo da programação da Rádio Bandeirantes a entrevista coletiva que o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, senador eleito Flávio Dino, concedeu na noite passada na sede do CCBB, aqui em Brasília, onde está trabalhando a equipe de transição. Dino disse que esteve em contato direto com o governador do Distrito Federal, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, chegou a falar com ele por 5 vezes até o momento da coletiva para saber o que estava, as providências que estavam sendo tomadas, e participou também dessa entrevista coletiva o futuro diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e Júlio Danilo, que é secretário de Segurança aqui de Brasília, né? E eles reafirmaram, no caso da Polícia Federal, na figura desse delegado, que aliás vai ser o diretor que cuidou da segurança de Lula durante a campanha e segue nesse período cuidando da segurança do presidente eleito. Ele afirmou que o principal ontem, assim como disse Flávio Dino, foi garantir a diplomação do presidente e do vice naquela cerimônia no TSE, sem nenhum registro de transtorno, né? Flávio Dino disse também que um outro ponto é de que, uma vez ele estando à frente do comando do Ministério da Justiça, ele vai olhar bem de perto, né, e com bastante atenção a questão das investigações para responsabilizar as pessoas que participaram desses atos de vandalismo. E um terceiro ponto é que ele continua mantendo o contato direto com o governo do Distrito Federal e também com a Polícia Federal por meio do delegado que cuida da segurança de Lula nesse período, que vai coordenar a corporação a partir do dia 1º de janeiro. Os jornalistas perguntaram se havia sido feito algum contato ou se ele havia sido procurado pelo atual Ministério da Justiça, né? O ministro Anderson, e ele disse que não. Os contatos em nível federal foram feitos apenas por meio do delegado Andrei Rodrigues, com a direção da Polícia Federal. Até porque foi o prédio da PF que sofreu essa tentativa de invasão. A prisão que a Polícia Federal realizou ontem aqui em Brasília a um indígena simpatizante do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. O Alex Guzmão volta com a gente aí para trazer mais informações ao longo da programação. Inclusive, né, Silvânia? O ministro da Justiça, aí já indicado por Lula, falou sobre o episódio, né? Em coletiva de imprensa, ele disse que os manifestantes serão responsabilizados. As medidas de responsabilização já adotadas irão prosseguir. Não há nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. Até o momento, a Polícia Federal ainda não informou o número de prisões. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse que a segurança está reforçada na área central de Brasília para controlar eventuais atos de violência.